Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que é muito sério e tem acontecido nesses últimos dias, que são pessoas que estão se permitindo deixarem ser cheias sim, meus irmãos, de pensamentos errados contra outras pessoas, cheias de intenções erradas, cheias de malícia, cheias de tudo que não é de Deus. E tudo que não é de Deus é de quem? É do diabo. Meus irmãos, nós podemos nos considerar e somos de fato templos que precisam ser cheios, mas cheios sim do Espírito Santo. Mas o que nós temos visto é totalmente ao contrário. Pessoas se permitindo ser cheias pelo Satanás, inimigo de nossas almas. Meus irmãos, isso é tão sério que ele não enche a pessoa sem um propósito, como Deus também não enche uma pessoa sem para um determinado propósito. Quando Deus enche uma pessoa, é para um propósito. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar quando o inimigo de nossas almas nos enche, tenta nos encher, é para um propósito. E o propósito dele é exclusivamente único, meus irmãos, que é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Então, você tem que observar, será que ele está tentando te encher nesse momento? Durante essa semana, esse mês? Será que ele tem investido pesado para te encher e tem conseguido? Será que ele tem te enchido de malícia? Você às vezes está passando por uma situação difícil e ele está ali sutilmente te enchendo para usar dessa situação para você se beneficiar, para você até, quem sabe, lesar pessoas. Então ele enche as pessoas para um propósito, que é matar, roubar e destruir. Mas o que não podemos esquecer, meus irmãos, que depois de ele encher uma pessoa e usar ela para o propósito dele, ele destrói essa pessoa também. Então, nós temos que nos atentar muito, porque a palavra de Deus nos orienta sobre todas as coisas, acerca de tudo mesmo que precisamos saber. Eu vou citar aqui um exemplo de um testemunho onde um dia ele me encheu e eu permiti. Mas antes nós vamos para a palavra de Deus, meditar o que diz a palavra do Senhor, para você ver que não é nada da minha cabeça. Tudo que nós estamos falando aqui, meus irmãos, sempre vai ter base bíblica, porque é na fonte da vida, no manual da vida que nós temos que seguir a nossa vida, guiar a nossa vida, amém? Então o tema da live é não deixe Satanás encher teu coração. Encher o coração, encher a mente. E tudo começa, meus irmãos, pelos ouvidos. Sim, pelos olhos também, pelo que você vê. Nós temos que estar vigilantes, meus irmãos, porque estamos em guerra, uma guerra espiritual fria, que não poupa ninguém, não poupa criança, não poupa idoso, não poupa ninguém. Falando de criança aqui, eu estou me recordando de uma reportagem onde ele encheu uma criança, em São Paulo. Vários casos a gente vai vendo durante o ano. Ele encheu essa criança de ira, de raiva contra os próprios pais. E, se eu não me engano, os pais eram policiais, tinham armas dentro de casa. E ele encheu aquela criança, para influenciar. Quando ele enche uma pessoa, meus irmãos, é para influenciar ela a fazer algo que está dentro do propósito dele, que é roubar, matar e destruir. Então eu me recordo que ele encheu essa criança foi lá, matou os pais e depois se matou. Olha o perigo de você deixar o Satanás te encher. Olha o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim, no livro de... Eu vou meditar aqui com vocês um versículo da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, é um diálogo de Pedro com Ananias. Veja o que Pedro fala para Ananias. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si.
Meus irmãos, Pedro está aqui conversando com Ananias e perguntando: por que você deixou Satanás encher teu coração? Meus irmãos, é nós que deixamos ele encher. Até porque todo mundo consegue perceber quando está sendo influenciado para o mal. Para o mal. Ele enche a pessoa para o mal. É para o mal. Eu vou falar aqui para vocês do dia que ele me encheu e caiu igual uma patinha, né? Podemos falar que infelizmente a gente não vigia. Por isso que a Bíblia fala vigiai e orai. Quando a Bíblia fala vigiai e orai, orar é sem cessar, vigiar também é sem cessar, meus irmãos. Porque Satanás não brinca em serviço. Então, o dia que ele me encheu foi o seguinte: eu estava em casa, né? Em casa, tranquila. E eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma mulher. Quando a gente atende, sem vigiar e sem orar, tudo que aquela pessoa vai te falando, você vai o quê? Se enchendo, né? Se enchendo daquelas informações e tal. E ela veio me falar de algo que tinha acontecido na igreja, algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, que aos olhos dela era injustiça, que era super injusto, super errado. E ela foi me falando e eu fui me enchendo daquilo e fui ficando irada também, fui ficando chateada também, fui ficando com raiva também. Ou seja, naquela ligação tinha tudo do diabo. Tinha raiva, tinha ira, tinha contenda, porque ela estava citando o nome de pessoas, falando o nome de pessoas. E eu comecei a me encher, sem ter o discernimento espiritual, sem ter a vigilância, sem buscar se aquilo de fato era sequer verdade, meus irmãos, sequer verdade. Olha o grau da pessoa quando não vigia nem ora e nem está atenta, né, ao que o Satanás faz. Eu me recordo que eu fui me enchendo e ficando com raiva da pessoa que ela estava falando, que às vezes, meus irmãos, não é que ela estava inventando, não estou falando isso. Eu estou falando que pode ser algo até verdadeiro. Mas se estava me enchendo de coisas ruins, por mais que seja verdadeiro, não era bom e não era de Deus. Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus vem para te fazer bem, te deixar bem, amém? Então foi me enchendo, eu comecei a falar também coisas da pessoa que ela estava falando, ou seja, eu comecei a me expor e me comprometer, né? Mas o passar dos anos vai passando e a gente vai vendo que Satanás me encheu. Me encheu naquela conversa, me encheu daquele espírito que estava sobre aquela mulher, que era contenda, que era ira, raiva, maus olhos. Porque houve um excesso, né? Não vamos dizer que ela estava mentindo, mas houve um excesso demais da conta. Fato é, meus irmãos, que eu estou relatando aqui para vocês uma experiência minha. Porque às vezes você recebe uma ligação que te enche. Às vezes você tem conversado com uma pessoa que Satanás está usando essa pessoa para te encher de ódio contra outra pessoa, para acabar você fazendo os propósitos dele. Não se esqueça, meus irmãos, o propósito dele é matar, roubar e destruir, somente isso, mais nada. Às vezes ele está te enchendo e você precisa acordar para essa realidade, te enchendo de mágoa contra as pessoas da igreja, com o intuito de você não congregar mais, não voltar para Deus nunca mais. Para quê? Para roubar a tua alma para o inferno. E de lá você não sai mais. Então, será que Satanás está enchendo o teu coração de ressentimentos, enchendo das coisas do passado que um dia você escutou? E ele fica relembrando todo momento para você, para te encher até você explodir, quem sabe, manifestando uma doença. Porque há pessoas que estão cheias de mágoa, meus irmãos, e acabam ficando doentes, vão parar no hospital,
porque estão cheias de coisas ruins no coração. Deus está tocando aqui a trombeta, meus irmãos, para te alertar, acorda desse sono. Cuidado com pessoas que você está conversando, cuidado com o que você está lendo, cuidado com o que você tem assistido na internet, cuidado as informações que você está sabendo de outra pessoa. Cuidado, porque Satanás quer encher o coração um do outro, e nós estamos vendo isso, meus irmãos. Nós estamos vendo isso na televisão todos os dias. Outro dia eu assisti uma reportagem que Satanás encheu o coração do irmão para ir lá matar a irmã grávida, porque de uma herança. Meus irmãos, ele não tem brincado, ele não brinca em encher o coração de um ser humano. Ele não para falar com você sem uma finalidade, um propósito. Ele vai tentar te encher. Se ele não está te enchendo, ele vai tentar te encher de malícia, de ódio contra outra pessoa. Quantas pessoas estão odiando um ao outro, pessoas que outra hora se amavam, hoje estão se odiando, indo lá matar, falando, declarando já com palavras, eu vou te matar, porque já está cheio, já está transbordando do que Satanás encheu. Pedro perguntou para Ananias, Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Você mentiu. Você deixou, nós que deixamos, meus irmãos, Satanás nos encher. Não permita, não deixe, amarre, lute, repreenda, fuja de pessoas se for necessário, fuja de ligações que você não sabe que vai te encher, fuja, muda de lugares, faça a tua parte, mas não deixe ele te encher. Você tem que ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, medita. Medita na palavra de Deus. A palavra que você acabou de ouvir é uma palavra de Deus para o seu coração. Cuidado, vigia, ora. Não é todo mundo que você tem que atender, não é todo mundo que você deve ouvir, não é qualquer coisa que você deve ler. Proteja o seu coração, porque Satanás quer encher o teu coração. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.